começar compartilhando alguns slides, mas pouca coisa, só para a gente iniciar uma reflexão. Na realidade, eu estou buscando hoje, aqui nesse dia de celebração do Dia da Terra, fazer uma reflexão sobre três coisas. Que o primeiro convite que o Climate me fez foi: Cristina, você poderia falar sobre investimentos? Que há pouco tempo atrás eu escrevi um blog em 3 séries sobre investimento. E é interessantíssimo, que eu botei no ar, acho que foi ainda em março. E como ele está totalmente desatualizado agora, tudo mudou com esse cenário da Covid. Então, eu vou continuar honrando o convite que o Climate me fez para tocar nos investimentos, para falar de investimento, mas eu vou associar isso a esse cenário que a gente está vivendo hoje de Covid e também a atenção plena. Então, a minha reflexão, a minha investigação hoje é o que há em comum entre essas três áreas que eventualmente parecem, a primeiro modo, tão distintas. Será que existe realmente alguma coisa em comum? Então, é isso que eu queria convidar vocês todos para refletirem aqui comigo. E para começar essa reflexão, eu vou compartilhar minha tela, que hoje eu, por acaso, fiz também há pouco uma apresentação com um cliente e me tocou muito estar fazendo também a apresentação hoje aqui com vocês nessa data de 22 de abril. E aí eu trouxe, acho que ainda não está a tela totalmente cheia, mas vamos que vamos. Isso aqui é uma notícia que eu peguei no jornal. É um anúncio de uma campanha de levantamento de recursos, dia 22 de abril. E a notícia diz, em português eu traduzindo: uma doença infectou o nosso país. E eu fiquei, caramba, isso pode ser hoje, 22 de abril de 2020. E aí eu faço uma pergunta para vocês: de que ano vocês acham que é esse artigo? Eu vou passar mais algumas dicas. A notícia continua embaixo. Trouxe névoa de poluição a Yosemite, despejou lixo no Hudson, pulverizou DDT em nossos alimentos e deixou nossas cidades em decadência. O gerador da doença, ou o portador dessa doença, é o homem. Pois bem, essa notícia de jornal foi para celebrar o Dia da Terra lá em 1970. Esse jornal é de janeiro de 1970. E o que eu queria trazer de reflexão, que eu fiquei assim bem chocada quando vi, chocada não é a palavra, mas muito tocada, muito emocionada de ver essa notícia de 1970 sobre o Dia da Terra, começando exatamente com essa frase: uma doença infectou o nosso país. E a gente está aqui agora, todos nós juntos, e uma doença infectou o planeta. Lá em 1970, a gente já trazia, o ser humano, a humanidade, já trazia essa reflexão: o seu portador é o homem. Ou seja, uma mobilização fantástica que aconteceu em 1970, começou lá com um senador americano, que ele mobilizou e emergiu um movimento de base, mais de 2.000 universidades, centenas de milhares de escolas, donas de casa, primeira vez na história, políticos liberais e conservadores juntos, todos em prol do planeta. Tinha névoa de poluição. Hoje, 2020, a névoa de poluição caiu por causa dessa doença, do Covid, e a gente hoje consegue lá na Índia ver o Himalaia. O DDT em nossos alimentos, o DDT está proibido no Brasil desde 2009. Mas, no entanto, se vocês pegarem a portaria do Ministério da Saúde, de consolidação da portaria de qualidade de água, vocês vão ver lá um tópico da portaria de qualidade de água: agrotóxicos. Vocês vão falar: Cristina, agrotóxicos na portaria de qualidade de água? Sim, porque é permitido usar agrotóxico nas nossas lavouras. Então, o Ministério da Saúde criou uma portaria para medir o que é aceitável a gente beber de agrotóxico. Então, a gente continua bebendo, comendo
agrotóxicos, em umas quantidades que, segundo o Ministério da Saúde, não afetam o nosso corpo humano, mas estamos aí. E deixou nossas cidades em decadência, isso lá em 1970. Então, passados 50 anos dessa celebração em 1970, a reflexão que eu trago, que eu estou refletindo para mim, e que eu expando, que eu convido vocês todos a gente fazer junto essa investigação, é onde é que a gente está errando? O que a gente está, o que a gente não está vendo? Não é, errar não é a palavra, porque ninguém está fazendo algo errado porque quer prejudicar o planeta. Ninguém é louco de promover o próprio suicídio, a própria morte. A gente pode ter uma visão limitada para enxergar uma realidade, enxergar todas as perspectivas do que está acontecendo. Mas não há um erro, mas se não há um erro, o que a gente está fazendo? Por que a gente hoje está vivendo essa doença, está experimentando essa situação com o Covid? Vou tirar a tela de novo. Mas o que a gente está, onde é que a gente está, não, o que a gente não está vendo nessa história? E de repente o que o Covid está nos fazendo empurrar para enxergar, para contactar? Essa é a grande reflexão. E eu trouxe, eu vou pular para o tema de atenção plena, porque não sei se todos sabem, mas a atenção plena, em inglês chamado de mindfulness, é a habilidade de estar totalmente presente ao que está acontecendo nesse momento. Então, nesse momento, eu estou aqui sentada na cadeira na meu home office, na minha casa, e eu estou sentindo meus pés no chão. Meu chão, por acaso, tem tapete, eu estou sentindo a textura desse tapete, eu estou sentindo as minhas mãos, elas estão unidas aqui, cruzadas. Então, o estado de atenção plena é eu estar totalmente mergulhada, presente aqui com vocês. Eu poderia estar sentada fisicamente aqui, vocês estão me vendo, mas eu não estou aqui totalmente presente, porque a minha cabeça está pensando no que eu tenho que fazer amanhã, ou eu estou preocupada de me contaminar com o Covid, o que pode acontecer, ou estou saudosa de 2 meses atrás que eu podia ter liberdade para sair na rua a hora que eu quisesse, ir para a praia, enfim, fazer caminhada, o que for. Então, a atenção plena é eu estar totalmente presente, integrada, mente, corpo, ao que eu estou fazendo aqui agora. E eu coloco isso porque nessa situação que a gente está vivendo agora com a Covid-19, uma das coisas mais importantes é a gente ter atenção plena quando a gente está recebendo compras para desinfetar todos os materiais, se quem está na linha de frente precisa usar máscara, precisa tirar totalmente presente a vestimenta que cobre para não se contaminar, ou seja, o Covid está nos fazendo ter uma atenção totalmente plena nas ações que eu faço, nas ações que todos nós fazemos. Quem está na linha de frente, principalmente, porque não dá para piscar o olho na hora de tirar um material de segurança, porque senão vai se contaminar. Da mesma forma, nós aqui, quando recebemos quem está em casa, recebendo compra de mercado ou eventualmente fazendo alguma saída, tem que estar numa atenção plena, presente ao que está acontecendo. Mas, para além disso, o que eu estou achando interessante esse momento que está acontecendo é porque a gente está aí há 50 anos numa batalha sagrada, eu diria assim, para reduzir as emissões, para buscar a regeneração do planeta, e a gente não consegue. Os resultados não são efetivos. A gente tem décadas de negociações em todos os níveis globais, níveis regionais, níveis locais, compromissos para lá e para cá,
de empresas, de governos locais, de governos regionais, promessas de países, mas a gente não vê as mudanças acontecendo na profundidade necessária. Por que isso? E eu acho que o Covid, ele como se fosse um puxar de freio. Ele freou tudo, para, literalmente para refletir o que está acontecendo. E o que eu tenho percebido é que, até na minha experiência, quando faço alguma coisa, alguma atitude e alguma ação, e eu faço alguma coisa equivocada, algum erro, eu levo um tombo e caio, a, o ímpeto é já bola para frente, levanta em pé, qual é o próximo passo, o que eu tenho que fazer, e a gente entra no automático do to-do list, e o plano de ação e o que tem que fazer. E eu acho que o que o Covid, essa crise, essa pandemia, está trazendo dores profundas a milhões de pessoas, é uma reflexão para a gente se introspectar. Está cada um em casa, quase que não. Muitos têm usado a expressão de estarmos quase como num retiro, numa introspecção mesmo. E é nesse cenário de introspecção que eu gostaria de aprofundar essa reflexão do porquê que a gente não para de repetir o padrão, a gente não para de repetir o problema, a gente desenvolve mais tecnologia, consegue mais financiamento, desenvolve novos processos, novas estruturas de governança, novos, e continuamos, parece que, patinando e cavando um buraco mais profundo e a gente não sai desse buraco. E o que é que está faltando? O que é que a gente não está vendo? Humildemente, eu acho que, na minha perspectiva, inclusive pelo meu próprio aprendizado de vida, porque eu estou aqui agora falando com vocês, celebrando com vocês, com imensa alegria, o Dia da Terra, mas eu comecei minha carreira destruindo a Terra, promovendo a contaminação da Terra. Eu comecei minha carreira trabalhando na indústria de óleo e gás, na indústria de petróleo. E eu, literalmente, eu trabalhei em 3 das principais petroleiras. E eu, literalmente, não enxergava, no início da minha carreira, inclusive nos 11 anos do início da minha carreira, eu não enxergava que o impacto que eu estava fazendo era danoso ao planeta. Eu estava gerando benefícios sociais, os empregados de todas as companhias que eu trabalhei tinham melhor qualidade de vida, menores riscos, graças aos projetos que a gente implantava na indústria. Eu reduzia o impacto ambiental, a carga de efluentes que era descartada nos corpos receptores foram totalmente diminuídas, diminuir o consumo de água, diminuir o consumo de energia, diminuir a geração de resíduos sólidos também, ou seja, diversos benefícios ambientais. E promovia também inúmeros benefícios econômicos. Evitar não ter parada industrial numa planta petroquímica, são milhões de reais, eventualmente milhões de dólares que você gera de lucro para essa empresa. E essa empresa remunera os acionistas, paga os empregados, ou seja, está gerando um benefício social. E era isso que eu enxergava. Eu não conseguia enxergar para além da bolha do eu e dos meus. Ou seja, eu, Cristina, com minha sustentabilidade financeira alta, gerando benefício social, fazendo doações também a organizações, e a empresa bombando, digamos assim. E eu não conseguia enxergar que o impacto dessa organização era danoso ao planeta. Então, quando eu vejo a gente querendo buscar resolver problemas, criando guerras, porque a gente faz isso,
a gente faz a guerra contra o aquecimento global, a gente faz a guerra contra a pobreza, a batalha contra o desmatamento, enfim, é toda essa violência para a gente alcançar os objetivos que são raros, que são caros, quero dizer, que são que tem valor, ou seja, eu promover a sustentabilidade é uma questão valorosa, o cuidado do planeta é uma questão valorosa, mas como eu faço isso? Quais são as minhas intenções por detrás disso? Como é que eu faço esse propósito? É guerreando? É apontando o dedo nos inimigos? Ou seja, então, eu agora não sou mais inimiga de vocês que estão me escutando hoje, mas eu já fui inimiga? Se hoje fosse ano 2000, eu seria hoje uma inimiga de vocês? Vocês iriam me atacar? Iam me chamar de, não sei, de alguma coisa pejorativa e porque eu sou inescrupulosa e eu estou destruindo o planeta? Eu, sinceramente, não enxergava isso. E o que eu coloco para vocês é que ninguém faz algo malevolamente. O ser humano não tem essa natureza, não é intrínseca do ser humano. O ser humano é programado neurobiologicamente, é programado espiritualmente para se conectar com o outro, para estar em conexão com o outro. O ser humano tem uma amiga que escritora e contadora de histórias, ela fala o ser humano ele se reconhece também através das histórias, dessa relação, a relação social, a relação cultural, é isso que faz o ser humano. Então, essa postura que todos nós temos, que eu também eu tenho essa postura, tem que constantemente, aí é que entra a atenção plena, ficar em atenção plena para prestar atenção nas histórias que estão povoando a minha cabeça enquanto eu estou interagindo com alguém, enquanto eu estou atuando, para não ficar no pensamento de julgamento, no pensamento de detonar o outro, de achar que o problema é no outro e criar um inimigo. E então, meu inimigo agora são as indústrias de petróleo, meu inimigo são as indústrias de carro, meu inimigo são os políticos, e eu quero guerrear contra esses inimigos, eu quero guerrear contra a pobreza, eu quero guerrear contra o Covid. Agora o Covid virou nosso inimigo, é o inimigo invisível. E estamos nessa batalha, essa guerra tão forte com o Covid, que, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, existe essa batalha, guerra contra esses objetos que estão em escassez, o respirador, então eu vou e desvio do outro porque eu quero garantir o respirador para mim. E porque, enfim, quem foi que criou esse vírus, então eu vou culpar os países. Eu não quero entrar nesse mérito se isso aconteceu ou não aconteceu. O que eu quero colocar, a questão por trás será que esse paradigma que não para de perpetuar o problema, que a gente está 50 anos passando, não é esse paradigma de guerra, esse paradigma de achar culpado, esse paradigma de querer detonar o outro, e não um paradigma de cooperação, e não um paradigma de aceitação, e não um paradigma de colaboração e de reflexão. E reflexão não é só uma reflexão sobre o que está acontecendo externamente, não é refletir sobre análise sistêmica, eu fazer um balanço de massa e energia, e eu fazer os modelos matemáticos para ver o que vai acontecer, ou eu fazer os estudos das políticas públicas que vão dar o melhor resultado, e eu finanças, isso tudo é importante, absolutamente importante e valioso. E é interessante porque eu, como engenheira, eu achei, sinceramente, que bastava isso. Minha vida inteira foi calcada nisso. Fiz engenharia química, fiz PhD em processos químicos, fiz mestrado em engenharia urbana e ambiental, fiz MBA em administração e aí? Lá estou eu trabalhando na indústria petroquímica. Foi só quando eu passei por um processo de muita dificuldade por volta de 2000
principalmente depois do final de 99, a separação do meu casamento, problemas pessoais enormes, conflitos, e a engenheira cabeçuda, quadradona, começou a fazer um processo de desenvolvimento pessoal, trabalho de terapia, e eu comecei a contatar o meu mundo interno, eu comecei a contatar o meu interior, eu comecei a contatar os meus sentimentos, as minhas emoções. A gente como cultura ocidental, educado a produzir, fazer, é o to-do list. Mas a gente não se preocupa tanto com a nossa estrutura emocional, com as questões, os pensamentos, as nossas perspectivas, as nossas angústias, as nossas sombras, porque o inimigo não está lá fora. A violência, essa violência que a gente coloca, que a gente externa nas nossas, inclusive nas nossas políticas de guerra contra o aquecimento global, batalha contra a pobreza, carbon war, enfim, a gente está projetando esse conflito, essa guerra. Então, você olhar para isso dentro de você e enxergar que você não é vítima, ou seja, nós não estamos aqui vítimas desse cenário. Nós somos coautores desse cenário. Eu sou corresponsável pela situação onde a gente está até agora. Eu acho que quando a gente começa a enxergar que a gente faz parte do problema, a gente começa a refletir, começa a ter pistas para agir diferente. Eu acho que o convite, então, juntando a atenção plena com o Covid, eu acho que o convite é essa reflexão interna, essa reflexão mesmo, essa investigação sobre quem nós somos, porque é interessante que, de repente, o Covid colocou, né, eu fiz esses posts do investimentos, e, de repente, investimento, qual o cenário de investimento, é como se desmoronasse esse mundo como a gente conhecia anteriormente. E coisas que a nossa sociedade valorizava extremamente, o consumo, tudo acabou, essas distrações acabaram. A gente ficou nós com nós mesmos, nesse contato. E profissões que normalmente são pouco valorizadas pela sociedade, como caixa de supermercado, como lixeiro, como entregador. A gente valoriza o CEO com salários gigantescos, mas quem somos nós hoje sem essas pessoas? Eu não existo sem o entregador, eu não existo sem o lixeiro, eu não existo. Essa crise do Covid derruba, é quase como se estivesse derrubando essas premissas de separação entre eu e você. A gente vê realmente como a gente é interdependente, como a gente depende do outro e como a gente depende também da natureza, ou seja, a gente está totalmente interconectado entre nós mesmos, entre a natureza. Eu acho que o Covid traz isso de uma forma, essa crise dolorosa que a gente está passando, traz essa contemplação, essa reflexão. E quanto a investimentos, o que eu posso colocar para vocês é a importância da gente dar uma atenção plena, uma análise plena, aonde realmente, o que a gente valoriza, onde é que a gente vai colocar o recurso financeiro. Primeiro, a primeira coisa é se tocar que se nós somos aqui nessa sala virtual, nesse espaço virtual, quem aqui de nós tem condição de fazer investimento, nós somos o privilegiado do privilegiado do privilegiado. Então, se nós temos esse privilégio gigante de colocar o dinheiro em algum local para a gente rentabilizar, ter a atenção
de onde esse dinheiro está sendo aplicado e que tipo de capital ele está retornando. É só o capital financeiro? E o capital social? E o capital cultural? E o capital humano? E o capital natural? E o capital psicológico? E o capital espiritual? Eu estou colocando isso porque, por exemplo, quando a Vale, que eu já fui acionista, detonou com Brumadinho, eu acabei, fui uma das acionistas, fui lá no meu 0,0000008%, 5 zeros, por cento de responsável por detonar a vida daquela sociedade, daquela comunidade. Valores espirituais, valores sociais, ou seja, como é que a gente valoriza um multicapitalismo e não um monocapitalismo que só valoriza o capital financeiro. Eu acho que essa também é uma grande contemplação. A grande contemplação para mim está sendo observar as situações a que eu participo, enfim, olhar o mundo a partir de uma perspectiva objetiva, factual, mas também perceber o meu estado interno, perceber quais são as histórias que passam na minha cabeça, estar com atenção plena para poder responder à situação que me apresenta e não eu reagir com medo, reagir fugindo ou reagir paralisada. Não, como é que eu posso ver a situação e responder da melhor maneira possível, contatando o meu interior? Então, já está quase terminando o tempo. Eu gostaria de convidar para a gente, vou colocar aqui 2 minutinhos para a gente fechar os olhos e a gente fazer contatar com a nossa respiração e conectar com o planeta Terra, conectar com a respiração do planeta Terra e conectar com todo mundo, de todo o planeta que está também nas suas casas, que estão na linha de frente, pessoas que estão falecendo nesse momento, pessoas que estão na linha de frente dando o suor e o amor e o paixão para nos manter vivos. Então, eu queria convidar a todos para a gente, em 2 minutos, se conectar com o Dia da Terra. Respira. Não se preocupa se está fazendo certo ou errado, não existe certo ou errado. Só mesmo focar na respiração. Inspira fundo. Solta o ar lentamente. Conter os pensamentos. Deixa eles irem e virem. Contata o seu corpo. Onde ele estiver. Se você estiver sentada ou sentado. Contatar os seus batimentos cardíacos. Se conectar com a infraestrutura que foi colocada hoje aqui para permitir que a gente pudesse ter essa conversa virtual, a energia elétrica, os computadores, as pessoas que estão por trás do Climate Reality ajudando a tornar isso realidade. E contatar com todos dessa sala virtual, no Facebook, mas contatar também com todos no Brasil, no mundo, contatar com as alegrias, com as tristezas. Conectar com o nosso planeta. Conectar com o universo.
Muito obrigada. Uma honra estar aqui com vocês. Uma ótima noite, uma excelente conversa agora com a Karina, né? Isso. Obrigada.